Olá, meu nome é Maria Alice, eu sou advogada trabalhista empresarial e hoje eu tô aqui com a minha colega, também advogada trabalhista, a doutora Tayana Oliveira, para mais um episódio do E aí, pode? Olá! Vocês estão sentindo falta da doutora Aline, né? Eu prometo que no próximo episódio ela tá aqui de volta com a gente, né, Thay? Isso aí. Mas vamos lá, vamos aos trabalhos. Final do ano chegando, a gente precisa falar sobre férias. Um assunto que sempre vem à tona, sempre gera muitas dúvidas, né? E aí, doutora, pode fazer isso? Eu posso dar férias? Como que funcionam as férias coletivas? Meu Deus, um caos instaurado. Então vamos lá, vamos conversar sobre as férias. Bom, primeiro a gente precisa esclarecer que o empregado ele vai ter direito às férias depois de 12 meses dentro da empresa, que é o período aquisitivo, e a empresa tem os 12 meses subsequentes para conceder as férias, que é o período concessivo, né? Quantos dias, como que funciona isso de férias, Thay? Conta pra gente. Isso. Preenchido esse período aquisitivo de 12 meses de trabalho, ele adquire direito a 30 dias de férias. E aí, como tu falou, nos próximos 12 meses a empresa tem esse prazo para conceder os 30 dias de férias. Se ele tiver mais de 5 faltas injustificadas ao trabalho, ele acaba perdendo gradativamente alguns dias de férias. Então, até 5 dias ele mantém os 30 dias de férias. Se ele tiver de 6 a 14 faltas injustificadas, ele já passa a ter 24 dias de férias. E aí, de 15 dias, 15 faltas injustificadas até 20 e poucas faltas escalonado, isso está previsto na CLT. Ele já diminui para 18 e se ele tiver até 32 faltas, ele fica só com 12 dias de férias. E mais de 32 ele acaba perdendo o direito às férias naquele período aquisitivo. Essas faltas ao trabalho, elas não precisam ser contínuas. Naquele período de 12 meses do período aquisitivo, se ele somar essa quantidade de faltas, ele vai perdendo dias de férias. Bom, e é sempre bom a gente falar sobre isso por conta da comunicação, né? Porque muitas vezes nem o trabalhador não sabe, a empresa também não passa algumas informações para o trabalhador e aí fica essa confusão com relação às férias, né? E esse período aquisitivo, essas regras de dias e tudo mais. Bom, e a gente também sempre precisa se atentar que isso é a regra geral para os contratos de trabalho, levando em consideração que tem contrato avulso, contrato intermitente, e a gente precisa também se atentar às regrinhas desses tipos de contrato. Mas eu acho que a grande polêmica desse assunto é das férias coletivas, né, Thay? Porque sempre vem a pergunta, e aí? Meu funcionário entrou agora em novembro. Eu já posso dar as férias coletivas para ele em dezembro? Como que funciona? Então, as férias, seria antecipação das férias, né, em tese. Nas férias individuais eu não tenho essa previsão, mas nas férias coletivas, como eu vou dar aquele período de férias para todo o setor ou para toda a empresa, eu não tenho como deixar só esse funcionário de fora, né? Então, sim, eu posso conceder esse período de férias, e aí eu vou utilizar esse período de férias proporcionais que ele tenha, né? E aí, terminado as férias coletivas, ele inicia uma nova contagem de período aquisitivo a partir do fim das férias. Outra coisa que a gente precisa mencionar aqui é quem decide a respeito das férias, que é o empregador, né? Tanto nas férias coletivas como nas férias individuais. Mas e a empresa, o que ela precisa se atentar com relação às férias coletivas, Thay? Nas férias coletivas, a empresa precisa avisar o período de férias pelo menos 15 dias antes do início. Além disso, precisa avisar o órgão local do Ministério do Trabalho, né, sobre essas férias. Também informar de alguma forma o sindicato da categoria e afixar no ambiente de trabalho, nos murais, enfim, um local usual desse tipo de comunicação, também é a questão das férias coletivas. Nas férias individuais, eu tenho que avisá-lo com 30 dias de antecedência. Então, nas férias coletivas tem essas outras peculiaridades e um prazo diferente para dar legitimidade para esse período de férias coletivas.
E outra pergunta que sempre vem à tona do e aí pode é o e aí, eu posso fracionar essas férias? Pode sim. Novidade da reforma trabalhista, que a gente gosta tanto de falar aqui. As férias individuais, elas podem ser fracionadas em até 3 períodos. Nenhum deles pode ser inferior a 5 dias. E pelo menos um desses 3 períodos, ele tem que ser de pelo menos 14 dias. Então, respeitados esses limites, a gente pode jogar com esses períodos de gozo das férias em até 3 vezes durante o período concessivo daqueles 12 meses. E outra coisa que a gente não pode esquecer é o pagamento, né? Então, a remuneração mais 1/3 das férias, ela tem que ser paga com 2 dias antes do funcionário sair para as férias. E com relação à concessão das férias, ela também não pode ser 2 dias até ou um feriado ou um final de semana. Então, eu tenho que respeitar esse prazo de 2 dias. E outra polêmica é o abono das férias, né? Pecuniário das férias, né, Thay? Como que também isso funciona? O abono pecuniário das férias é, na verdade, a tal da venda das férias, né? A legislação trabalhista, ela permite esse abono de até 1/3 do período, né? De 1/3 do período das férias. Então, se ele tiver direito a 30 dias, são 10 dias que ele pode negociar com o empregador e, e aí ele tem os outros 20, nesse caso, para efetivamente gozar das férias anuais. Bom, férias é um tema que sempre tem várias regrinhas, né? Então, empresas, RH, departamento pessoal, principalmente, analisem bem as regras, venham o período aquisitivo, concessivo, os pagamentos, a questão do abono pecuniário, isso tem que estar sempre bem ajustado para não ter nenhum tipo de passivo trabalhista. Sim, tem prazos, inclusive, para preencher, para requerer o abono pecuniário. Então, isso tudo é bem importante estar bem atento antes de decidir as férias. Mas é isso, a questão das férias, ela é cheia de regrinhas, de prazos. Então, RH, ADP precisa se atentar, né? Ao abono, a 1/3, ao pagamento, ao período que vai dar, ao período aquisitivo do funcionário, o concessivo. Então, são todos esses detalhes que precisa estar atento para fazer tudo isso de acordo com a legislação. Mas é isso, Thay. Obrigada por hoje. Pessoal, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, curte, comente e acompanhe os próximos episódios também. Até a próxima. Tchau!